6h35, de volta com o Manhã no Ar. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Muito bom dia, Adriane. Não houve entendimento e a greve dos rodoviários está mantida para amanhã. Está mantida, pelo menos 4 empresas, 50% da frota de ônibus de 4 empresas que não tiveram os nomes revelados, devem paralisar nesta sexta-feira aqui em Manaus, Adriane, porque, como você adiantou, não houve um consenso nesta reunião ocorrida entre o sindicato, entre os representantes dos sindicatos, dos rodoviários e também das empresas do transporte coletivo. Os trabalhadores reivindicam o cumprimento de um acordo anterior, do acordo feito, inclusive lá mesmo na sede do Ministério Público, naquela grande paralisação, na última grande paralisação que ocorreu em Manaus. Eles estão cobrando aí a manutenção do plano de saúde e também o pagamento do horário dobrado em relação aos trabalhadores que trabalham no feriado. Aqueles que trabalham no feriado que tenham, então, a compensação dessas horas trabalhadas de forma dobrada, como diz a legislação. O sindicato, o Sinetran, os representantes do Sinetran afirmaram que estão, nesse momento, se preocupando em pagar o 13º até o dia 20 e que depois disso devem, então, verificar esses outros acordos. O fato é, Adriane, que a população, mais uma vez, é que vai pagar essa conta. É a população que paga a conta, no sentido literal, quando paga a passagem no transporte coletivo. Quando eu digo pagar a conta, é pagar porque na sexta-feira, como é que as pessoas vão sair de casa para ir para o trabalho? Um dia útil, um dia de trabalho, um dia normal, e as pessoas precisam se locomover na cidade, e aí 50% da frota deverá parar, e nessas 4 empresas, que a gente não sabe quais são essas empresas, mas a paralisação de 50% da frota de uma empresa já provocaria um caos para esse sistema, para as pessoas que dependem, que precisam, que utilizam o transporte coletivo. O que a gente faz aqui, então, é pedir que a população se prepare. Aquelas pessoas que trabalham, que moram na mesma região e que se dirigem para outras áreas da cidade e que de repente podem fazer uma cotinha ali para pagar um aplicativo, um motorista de aplicativo de carona paga, de repente pode ser uma viabilidade, pode ser algo a ser feito. As pessoas vão precisar se planejar para sair de casa nessa sexta-feira, Adriane. E sexta-feira costuma ser um dos dias mais movimentados no trânsito, Muita gente deixa ali para resolver no último dia útil da semana as coisas que podem ser resolvidas, e com certeza vou enfrentar dificuldade. Eu nem posso dizer, vamos ser otimistas, que isso vai se resolver, porque quando se trata de rodoviários e empresários, nunca há o entendimento, Sempre, primeiro é preciso parar, deixar a população na mão, para depois haver algum tipo de acordo. Os rodoviários alegam que estavam tendo ali nos seus contra-cheques o desconto do plano de saúde, sendo que na hora que chegava para ter atendimento médico, o plano não estava pago. E é um dos motivos também de reivindicação da categoria. Então, amanhã mesmo vai precisar se preparar, tem táxi, até aplicativo de táxi que dá para pedir, os outros aplicativos de transporte, tem carona solidária que pode ser levado em consideração, mototáxis, os transportes alternativos para tentar sair de casa. Alguns ônibus vão rodar, mas vão rodar daquele jeito, Se no dia normal já estão lotados, imagina quando roda só metade, a gente tem 1 milhão de pessoas, pelo menos aqui na capital, que usa diariamente o transporte coletivo. E com certeza vai ser bastante penalizado. Adriane, eu queria acrescentar só uma coisa que preocupa e chama a atenção neste caso, que é a falta de uma instituição capaz de mediar esse conflito, Agora o Ministério Público foi que se envolveu na última vez, que conseguiu fazer com que se chegasse ao acordo, mas a impressão que a gente tem é que ninguém é capaz de intervir de uma forma que consiga fazer as negociações avançarem neste caso, A gente sabe que o transporte coletivo é de responsabilidade da Prefeitura, a Prefeitura sequer está na mesa de negociações. Aí tem o Ministério Público e a Justiça, que já interveio algumas vezes, mas infelizmente as paralisações continuam acontecendo porque essa falta de diálogo permanece e a população acaba sofrendo lá na ponta.
E se a prefeitura que deveria mandar não manda, faz vista grossa, acontece esse tipo de situação mesmo, né? Os empresários acham que mandam, às vezes é o sindicato que faz o que quer e é quem a população fica sofrendo no meio de toda essa confusão. Emanuel, e sabe quem mais sofre no meio disso tudo? São as pessoas pobres, as pessoas que necessitam extremamente do transporte coletivo. E de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, mais de 15 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza aqui no país. E no Amazonas são cerca de 18 milhões vivendo na linha de pobreza. Adriane, o nome dessa pesquisa eu tenho aqui no jornal. O nome da pesquisa é a Síntese dos Indicadores Sociais de 2018, divulgado pelo IBGE. Essa pesquisa foi divulgada ontem pelo IBGE e ela indica que no estado do Amazonas, 1.800.000 pessoas, portanto mais de 40% da população do nosso estado, que é de cerca de 4.081.000 pessoas, de acordo com o último levantamento, a última estimativa do IBGE, estão na linha da pobreza. Que linha da pobreza é essa? É quando uma pessoa ganha cerca de R$ 400 por mês para viver, ou para sobreviver. Então, as pessoas que ganham este valor por mês, de acordo com dados estipulados pelo Banco Mundial, estão na linha da pobreza. No Amazonas, este número era de mais de 1.900.000 pessoas em 2016. Agora, em 2017, esse indicador baixou para 1.800.000. Agora, Adriane, existe um outro, Adriane, telespectador e ouvinte aqui da 93.1. Existe uma outra linha, a linha das pessoas que estão abaixo da pobreza. Este percentual aumentou. São aquelas pessoas que vivem com cerca de R$ 140 por mês. Este percentual aumentou, viu? Aumentou de 13,8% da população para 14,4% da população de 2016 para 2017. Então, desses 4 milhões de amazonenses, 14% estão abaixo da linha da pobreza, tentando sobreviver aí com cerca de R$ 140 por mês. R$ 140 por mês. É o que mostra essa pesquisa divulgada pelo IBGE, e é uma pesquisa muito densa, que mostra também a situação de dentro de residências, os problemas em relação ao que tem dentro das residências. É uma pesquisa muito completa, mas esses dados são o que realmente chamam a atenção. A diminuição, ao mesmo tempo, do número de pessoas na linha da pobreza, desses que ganham cerca de R$ 400, e o aumento daqueles que estão na extrema pobreza, Adriane Diniz. É um dado que, por exemplo, pode embasar políticas públicas, a visão do poder público em relação a esta classe, a essas pessoas que realmente estão precisando de ajuda, porque aqui entre nós, ninguém sobrevive com R$ 140 por mês. Né? E com tudo aumentando, só fazendo uma correção aqui, me autocorrigindo, eu falei 18 milhões, a gente não tem nem 18 milhões de pessoas no Amazonas, né? Nossa população é de pouco mais de 4 milhões e quase metade é pobre, está nessa linha de pobreza. Essa renda de R$ 400 que é estipulada aí pelo IBGE para definir essa categoria é renda per capita, é por pessoa, R$ 400 para sobreviver o mês inteiro com todas as despesas. Exatamente. É uma situação bem grave, né? Se a gente levar em consideração, precisa fazer muitos milagres para comprar uma botija de gás, por exemplo, que só aumenta, para pagar a conta de energia elétrica, que só aumenta também, para conseguir arcar com todos os custos de uma manutenção, né? O Diese, por exemplo, quando divulga as cestas básicas, o valor faz uma estimativa de pelo menos os 3 salários mínimos para conseguir ter uma alimentação e um conforto durante o mês. Imagina ter que sobreviver com somente esse dinheiro. É algo que precisa, de fato, ser um dado que não seja apenas um número solto. Precisa ser algo, como você muito bem disse, voltado para as autoridades, para que eles observem quem é o amazonense, qual a dificuldade dele, por que essa renda não é acrescida. Se metade do estado está nessa situação de pobreza e mais 14% abaixo da pobreza, é algo que precisa ser visto com muita atenção.
para que se mude. Sinceramente, Adriane, desculpa, eu não consigo, eu gostaria de compartilhar com você. Toda vez que eu vejo esses números, eu sempre lembro do reajuste do salário do Supremo, sabe? É automático, os 16% deles, de aumento no salário deles. Eu não sei como que eles conseguem conviver com isso, como é que eles conseguem entender que algo assim é moral diante desta realidade, porque essa é a realidade, esses números são a realidade da nossa região, da nossa população, e essa é a realidade do país, porque em todo o país esses números também aumentaram, Adriane. As pessoas que estão na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza em todo o Brasil, o número de pessoas nessas condições aumentou e o salário do Supremo aumenta assim desproporcionalmente a esse movimento social, Adriane. E o salário mínimo no ano que vem aumenta R$12 apenas. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Excelente dia para você. A gente volta a conversar amanhã. Obrigado também, Adriane. Bom dia e até amanhã. Até lá. E olha só, agora o assunto é educação. O início das inscrições para o processo seletivo de novos alunos para escolas estaduais da Polícia Militar já tem data marcada. E quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é a Thea Morel. Vamos conversar com ela agora. Olá, Thea, conta para a gente quais são os requisitos aí para os interessados em inscrever seus filhos para as escolas do Colégio Militar. Olha, Adriane, um dos requisitos básicos, bom dia para você, bom dia a todos, né? Mas um dos requisitos básicos é que esse aluno não tenha passado pela escola pública, né? Não tenha passado por qualquer uma das escolas da Polícia Militar e tenha tido qualquer tipo de infração, como, por exemplo, ter saído por expulsão ou suspensão, né? Isso é muito importante no caso das escolas da Polícia Militar. Mas o critério principal, viu, Adriane, que conta mesmo nesses casos é você morar perto da escola para a qual você está querendo a vaga, né? Esse é o principal critério que é avaliado, assim como em todas as outras escolas estaduais. E nós estamos falando aí de 863 vagas para as escolas da Polícia Militar. Tem muitos pais que querem que os seus filhos estudem nessas unidades, porque tem toda uma questão de disciplina, de organização, tem toda uma gestão da Polícia Militar que é feita e que, portanto, faz um pouco de diferença, principalmente para aqueles alunos que são, digamos assim, mais danadinhos, né? Então, os pais acreditam que se eles tiverem acesso a esse tipo de disciplina, o comportamento deles pode ser modificado e o futuro deles pode ser bastante diferente. No caso, nós temos aí 863 vagas nas escolas da Polícia Militar. A data de matrícula realmente começa de 17 até o dia 21 de dezembro. Você pode ir em qualquer escola estadual para fazer a matrícula do seu filho, porque o sistema é interligado e é automatizado. Você não precisa ir necessariamente na escola que você pretende a vaga. Mas o ideal mesmo é que na hora que você faça a escolha por aquela unidade de ensino, você faça a escolha por uma unidade que fique perto da sua casa. Porque o que vai contar realmente nessa escolha, na decisão, no caso da Secretaria de Estado de Educação, são os alunos que vão ser efetivados, que são aqueles que moram mais próximos da unidade de ensino. Um detalhe muito importante que também eu faço questão de ressaltar, viu, Adriane, é que nesse momento você vai fazer a sua inscrição, o cadastro online, e depois você vai precisar fazer a efetivação da matrícula do seu filho. Para isso, tem uma data específica que vai ser informada para todas as pessoas que fizeram, né, que foram confirmadas com as vagas nas escolas da Polícia Militar e que, portanto, eles têm que seguir essa data e levar a documentação até lá. E o horário de manhã é um pouquinho diferenciado daquele horário de atendimento que a gente está acostumado. Vai de 8 até as 11h20. À tarde, de 13 às 17h, também nas escolas que tem período noturno, esse horário fica estendido para atender os pais até as 21 horas. Vale a pena, Adriane. Certeza. Agora, até falando em prazos, né? Você falou que agora primeiro é só online e depois vai ter que apresentar a documentação. O que está acabando é o prazo para as inscrições de escolas de tempo integral. Quem tiver interesse em matricular o filho em uma dessas unidades precisa correr. Exatamente, Adriane. E também são unidades que a matrícula acaba sendo separada, né, das unidades tradicionais das escolas públicas, porque a concorrência, ou seja, a procura de vagas nessas unidades é muito grande. Já começou desde segunda-feira, o sistema também é informatizado, mas os pais precisam ficar atentos, viu? São 2.401 vagas nas escolas de tempo integral. São aquelas escolas em que os pais, que são inclusive egressos da escola pública, às vezes querem mudar o filho para aquela escola, porque ele pode passar o dia inteiro na unidade de ensino, não só fazendo o currículo regulamentar,
mas também fazendo atividades extras. Então é uma vantagem muito grande, principalmente para os pais que trabalham, porque os filhos não ficam ociosos dentro de casa. São 2.401 vagas, mas tem um detalhe um pouquinho diferente aí no critério. Tem esse critério também de quem mora mais próximo da escola, mas no caso, 75% dessas vagas é para quem já vem da escola pública. 20% é para quem vai sair de uma escola particular e quer entrar numa escola pública e, portanto, está optando aí por uma escola de tempo integral. Mas a prioridade realmente é para quem já está na escola pública, para quem quer passar para o período integral, né, para ter aí uma oportunidade de ensino maior. E depois é que vem o número de vagas para as pessoas, para aqueles estudantes, né, que são de escolas particulares. Tem 5% das vagas também que são para estudantes com deficiência, pessoas com deficiência, que estão reservadas nas escolas de tempo integral. Vale a pena tentar, porque se você não conseguir agora, principalmente se você for de uma escola particular, a matrícula regulamentar começa em janeiro também, e aí você pode tentar depois, o seu pai pode tentar depois, uma vaga numa escola pública que não seja para passar o dia inteiro. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações, até porque é muito importante esse tipo de informação. Muitos pais não têm quem deixar os filhos, não tem creche na cidade. Então, uma escola de tempo integral ajuda bastante. Até daqui a pouco. E fiscais do Inmetro estão de olho nos produtos comercializados em Manaus. A Operação Natal Seguro intensifica as ações para evitar irregularidades e proteger o consumidor. Até agora, já foram apreendidos mais de 4.000 produtos. Primeiro, os fiscais verificam se os produtos têm o selo do Inmetro, que é fundamental para saber se ele foi testado e autorizado para a comercialização. O pisca-pisca, por exemplo, é um dos itens que eles mais encontram irregularidades. Nós encontramos um número significativo de produtos que podem causar incêndio, superaquecimento na rede e um alto consumo de energia, sem contar com o risco e potencial de choque elétrico, principalmente nas crianças. Pelo menos 6 equipes do Inmetro estão nas ruas da cidade fiscalizando artigos natalinos, brinquedos e alimentos da época. Até agora foram feitas 15.270 fiscalizações em brinquedos e luminárias e encontradas mais de 4.200 irregularidades. Nós encontramos, por exemplo, materiais pesados nas tintas dos brinquedos. Pernil, Chester, já encontramos várias irregularidades. Primeiro, tem um peso na embalagem e na hora da perícia o peso está muito menor. E depois nem colocar o peso. Quer dizer, o consumidor não tem referência nenhuma. As lojas que apresentarem irregularidades são notificadas e têm um prazo de 10 dias para se justificar e podem pagar multa de até R$800 mil. E você pode ajudar a fiscalização caso encontre alguma irregularidade ou queira fazer uma denúncia. É só ligar para o 0800 092 2020. Anota aí, vou repetir para você, 0800 092 2020. E quem não votou no primeiro turno das eleições desse ano tem até hoje para justificar a ausência. É importante lembrar que quem não está em dia com a Justiça Eleitoral fica impedido de várias coisas. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu volto a conversar com a Thea Morel. Thea, nesse caso é preciso ir ao TRE? Normalmente o atendimento por lá é através de agendamento. Quem não agendou, hoje é o último dia, consegue ir? Olha, Adriane, tem uma vantagem muito grande em relação a essa questão da justificativa, que agora, né, o Tribunal Superior Eleitoral, e no caso o TRE do Amazonas também adotou, é o sistema Justifica. Então a pessoa não precisa ir no TRE, porque você consegue fazer isso de maneira online, desde que você tenha internet, claro, né? Você pode entrar no site do TRE, www.tre-am.jus.br, entrar no sistema Justifica e dentro do Justifica você vai colocar ali toda a justificativa, dizer onde você estava, dizer o que aconteceu. Agora, um detalhe muito importante é que a pessoa precisa também, online, dar um jeito de anexar o documento que comprova essa justificativa. Digamos que você ficou doente, você tem que ter o atestado médico. Se você estivesse trabalhando, né, impedido de votar por algum motivo, você tem que ter a declaração da empresa onde você trabalhava. E isso vale dentro do sistema informatizado, vale para as pessoas que estão no exterior e que não vão ter como comparecer a nenhuma delegação diplomática para fazer essa justificativa, assim como vale também
para aquelas pessoas que estavam somente fora do estado e que não conseguiram justificar quando estavam fora do estado, né? Você precisa apresentar algum tipo de documento válido para realmente justificar, né? É esse o nome, a sua ausência no primeiro turno das eleições. Uma outra opção também é essa, com certeza que pode gerar muitas filas, é ir até o cartório eleitoral. Aqui em Manaus a gente tem, nas cidades do interior a gente também tem. Nesse próprio cartório você pode fazer a sua justificativa. Agora é muito interessante para as pessoas fazerem isso agora, nesse momento, viu, Adriane, já que o prazo está terminando hoje, que quem não fizer, além de não conseguir tirar a certidão de quitação eleitoral, que é um documento muito importante, essa pessoa também não vai conseguir, vai ter que depois, lá na frente, entrar naquele prazo, não para justificativa, mas para o prazo de regularização do seu título de eleitor, onde você tem que pagar uma multa, não é uma multa alta, é uma multa de pouco mais de R$3, mas ainda assim, nesse caso, o aborrecimento de você ter que ir realmente ao Tribunal Regional Eleitoral é muito maior, porque você tem que fazer o pagamento da multa, você tem que regularizar tudo, e se você ficar muito tempo com o seu título irregular, você tem uma série de sanções. Não pode tirar passaporte, não pode ingressar numa vaga de concurso público se você tiver passado, você não pode ingressar, às vezes, muitas vezes também, numa vaga do sistema público, mesmo que seja uma vaga temporária, mesmo que seja uma vaga, digamos assim, de DAS, né? Enfim, uma vaga que você vai ser escolhido agora, né? Vai ter mudança de governo. Então você tem uma série de sanções que você não consegue se você não tiver esse papelzinho do primeiro turno. Então a dica para quem tem como justificar é tentar fazer isso hoje, online ou não, mas o mais rápido possível, porque afinal de contas é o último dia. Eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que não estão quites com a Justiça Eleitoral que não recebe também o prêmio de loteria, se não tiver feito. E está chegando a Mega Sena da virada, então você que está querendo jogar, primeiro se resolve com a Justiça Eleitoral. Um bom argumento, viu, Adriane? Muito obrigada, até daqui a pouquinho. E agora eu volto a falar dos casos da área policial, porque familiares e amigos se despediram de Alexandre Mateus de Lima, de 31 anos, e da tia dele, a dona Arlete Araújo, de 70 anos. A gente mostrou esse caso ontem aqui no programa. As vítimas foram brutalmente assassinadas no Ileia, na zona centro-sul de Manaus. A poucos metros da casa onde as vítimas foram encontradas na noite dessa terça-feira, familiares e amigos se reuniram para aguardar a chegada dos corpos. O velório foi realizado nesta igreja evangélica no Ileia, onde Alexandre Mateus Araújo de Lima e a tia dele, Arlete de Almeida, costumavam ir com frequência. Brenda veio dar o último adeus para o amigo que já conhecia há mais de 20 anos. A jovem ainda tenta entender o motivo de tanta violência. O Mateus sempre foi um menino muito trabalhador, muito sorridente. Sempre quando a gente encontrava ele aqui pela Juízo Conjunto, ele sempre cumprimentou todo mundo. E a dona Arlete, um amor de pessoa, né? Me viu crescendo aqui na igreja. Hoje eu não frequento mais essa igreja, mas aqui no bairro ela sempre estava indo nas festinhas dos vizinhos, dos meus familiares, e sempre nos tratou super bem. Eles não tinham inimizade com ninguém. Pela forma brutal que foi, me chocou muito. Esse crime, de fato, foi muito bárbaro, né? Os corpos foram encontrados despidos em banheiros diferentes da mesma casa. A polícia está investigando o caso. Bem em frente à casa onde aconteceu o crime tem uma câmera de segurança. A polícia já está trabalhando com alguns suspeitos, né? Desconfiando de algumas pessoas que possam ser suspeitos de ter cometido esse crime. Mas, por enquanto, toda essa investigação está sendo mantida em sigilo para não comprometer a linha da polícia. E uma contadora se aproveitou do emprego para desviar cerca de R$1 milhão de uma empresa onde ela trabalhava. Essa mulher foi presa temporariamente. A DNI é suspeita de desviar mais de R$1 milhão de um conglomerado de empresas daqui da cidade de Manaus. A polícia teve conhecimento deste possível crime ainda na semana passada, quando os empresários procuraram a polícia para denunciar o caso. Então, o delegado responsável fez uma investigação preliminar, pediu o mandado de prisão, que assim que expedido foi cumprido. Assim que a empresa, o grupo, nos informou sobre supostas irregularidades praticadas pela contadora do grupo,
pedimos a eles que nos fornecessem dados, informações. Afinal, o pedido de prisão ele tem que ter por base informações que nos levem a crer que houve a prática de um ilícito penal. Foi fornecido a nós informações que supostamente comprovavam desvio dos valores. Claro que essas informações todas ainda serão submetidas à perícia técnica da Polícia Civil para que nós possamos fornecer ao Poder Judiciário a informação correta acerca dos fatos. A empresa, inclusive, o grupo empresarial, forneceu uma auditoria que foi contratada pelo próprio grupo, mostrando essas irregularidades. Há depósitos que comprovam que foram valores provenientes, em tese da empresa, foram transferidos para parentes, para pessoas do convívio familiar da pessoa acusada. Nisso aí nós começamos a desconfiar o motivo, e uma das coisas que justificou o motivo de prisão foi saber para que ela nos explique por qual motivo esses valores chegavam. Afinal, eram valores altos. A auditoria informa que mais de R$1 milhão teria sido tirado do grupo e transferido para a própria acusada e para pessoas desse convívio familiar dela. Então, cabe a nós descobrir o porquê e para onde foi esse dinheiro também. A DENIC, inclusive, já foi questionada sobre esses valores depositados para familiares. Chegou a alegar o quê para a polícia para tentar explicar esse fato? Bem, na defesa dela, ela afirma que esses valores eram uma forma de indenização que ela estaria recebendo por serviços prestados e que aí ela optou, em acordo com os donos da empresa, que esse valor fosse depositado em contas de parentes dela como forma de pagamento. E também ela alega que, às vezes, quando ela recebia um valor a mais na folha de pagamento da empresa, que, na verdade, o que acontecia era que havia um atraso de salário e, por isso, ela recebia mais. Esse caso deve perdurar e a polícia continua a investigação. A prisão temporária dela é válida por 5 dias. A polícia pode pedir a prorrogação por mais 5, se assim achar necessário. E olha só essa história. A polícia apreendeu um adolescente com armas, drogas e no celular dele encontrou um vídeo fazendo apologia a uma facção criminosa. Comemoração. Jovens exaltam uma facção criminosa e o nome do narcotraficante. Zé Roberto. Pelo menos 3 pessoas participam do vídeo. Um deles é adolescente. Nesta outra gravação, ele também aparece. Daquele jeito pesado. Nossa. Acompanhado de um comparsa, exibem armas e se intitulam o Bonde do Mal. A tropa do mal, daquele jeitão. A polícia teve acesso a essas imagens depois de chegar a um dos suspeitos, o adolescente que aparece nos vídeos. A equipe policial estava em patrulhamento no bairro da Raiz, quando localizou o indivíduo, em atitude suspeita, procedeu à abordagem policial e junto com ele foi encontrado esse aparelho celular que estava com esse vídeo, contendo ali apologia ao crime e portando arma de fogo. Após isso, o indivíduo levou os policiais até o local. Tinha um outro indivíduo lá que conseguiu empreender fuga e não foi possível ser capturado, mas no local a arma de fogo estava lá exatamente onde o menor indicou. Além da arma, os policiais apreenderam droga, dinheiro e esta farda. O adolescente apreendido foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A polícia deve investigar o caso para conseguir identificar as outras pessoas que também participaram dos vídeos. Você lembra do caso Luana, a menina de 19 anos que foi morta supostamente pela cunhada lá no bairro do Coroado, na zona leste da cidade? Pois é, acusada de ser a mandante desse roubo, revelou à polícia o nome de um suposto comparsa. E quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, essa pessoa já foi localizada? O que se tem de mais detalhes aí do que foi falado na delegacia? Olha, Adriane, de acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, essa pessoa foi localizada e já foi detida para mais esclarecimentos. Essa história, viu, Adriane, tem muitos detalhes que realmente ainda precisam ser esclarecidos. A própria Thaís Rejane, que é a acusada,
já conversou com a polícia e, segundo o depoimento primeiro que ela deu, inclusive declarações que ela deu para a imprensa, ela realmente planejou tudo o que aconteceu lá, só que a intenção dela era dar apenas um susto na família. A intenção dela era roubar o dinheiro da igreja evangélica, R$ 7.484. Depois a polícia descobriu que a quantia era inclusive maior do que aquela que a gente tinha falado primeiramente, né? E ela contratou um rapaz que, a princípio, ela falou que o nome era Willis, que ela conhecia do bairro, que a família também conhecia, que ela viu o rapaz 3 vezes, conversou com ela há pouco tempo, 20 minutos, e que ele ficou responsável por executar esse roubo que acabou com a morte. Ela diz que não mandou matar a cunhada, mas que acabou que as coisas deram muito errado e ela primeiro deu esse nome. Quando ela já estava sendo levada para a BR-174, para o sistema prisional, ela resolveu mudar um pouquinho a história, né? Uma história que já é bem complicada. Ela resolveu dizer para a polícia que a pessoa que ela contratou para dar o susto, na verdade, foi o Igor, o funcionário da academia, que foi o rapaz que ajudou ela a entrar na casa naquele momento em que ela estava tentando despistar a polícia, dizendo que não sabia de nada, e que foi ele que, inclusive, que encontrou o corpo junto com a Thaís Rejane, o corpo da vítima, da Luana Freire, de apenas 19 anos. É uma história muito cheia de detalhes, Adriane. Até o detalhe do dinheiro é realmente difícil de entender, porque ela disse que tinham combinado que ele ficaria com o dinheiro, mas ele colocou o dinheiro numa lata de lixo e ela foi na lata de lixo, pegou o dinheiro e escondeu dentro da casa. É tudo muito realmente nebuloso em relação a essa história. Thaís Rejane está presa, o Igor, agora, esse funcionário da academia, que de acordo com ela, foi quem planejou com ela, né, quem executou no caso aí, deveria executar o roubo e executou o assassinato, também está detido e a polícia está tentando realmente entender como toda essa história funcionou. Uma história, né, sem pé nem cabeça quando começou, né, porque a Thaís disse que só ia roubar o dinheiro porque tinha sido acusada, sumiu um pouco do dinheiro, suspeitaram dela e para se vingar da sogra que guardava esse dinheiro em casa, tinha resolvido fazer isso. E acabou resultando na morte de uma menina de 19 anos e agora a gente espera que a polícia consiga desvendar o que ainda falta, né, desse caso. Outro caso que a polícia também está investigando e que agora prendeu o último suspeito é o caso da morte de 3 jovens, né? Faltava ainda uma pessoa ser localizada pela polícia e isso aconteceu. Exatamente, Adriane, era o Hudson Araújo de Souza. Ele era o último acusado que estava foragido, chegou aí para cidades do interior, voltou para a cidade e, de acordo com o delegado da especializada em homicídios, ele estava praticamente pronto para se entregar, mas ele acabou sendo realmente capturado perto de onde aconteceu o crime. Esse crime chamou muita atenção porque as imagens viralizaram, circularam nas redes sociais. São imagens muito violentas, são imagens que inclusive nós não exibimos aqui na TV A Crítica, né? A gente mostrou apenas o comecinho das imagens que mostra as meninas amarradas, né? Eram 3 vítimas, na verdade. Era a Emily Lima, a Lorena Amaral e o Joedson Maia. O Hudson falou ontem na delegacia, viu, Adriane, que a intenção deles era que a morte realmente fosse muito violenta e a ordem que eles tinham era que a morte fosse filmada e fosse divulgada. A Emily e a Lorena estariam repassando informações sobre as atividades criminosas desse grupo, teriam dedurado eles e por isso elas receberam aí esse julgamento precipitado feito pelos criminosos, né, de que elas deveriam pagar por esse crime e deveriam servir de lição. No caso do Joedson, o Joedson simplesmente estava no mesmo lugar que estava a Emily e a Lorena e por isso ele também foi levado para ser executado. Agora todos estão presos, o Hudson, que era o último foragido, também foi pego. 2 pessoas, 2 homens foram presos um dia depois e teve até um adolescente de 15 anos que participou desse crime que foi apreendido. Keitea, muito obrigada pelas informações. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo comercial, mas fica por aqui que o Manhã no Ar ainda tem muita informação. A gente te mostra que por conta da instabilidade no sistema prisional, depois da morte de um agente, a Secretaria de Administração Penitenciária suspendeu a visita de familiares aos detentos em todos os presídios daqui da capital. Tem ainda as notícias do esporte, a gente fala da Maratona Aquática Rio Negro Challenge que acontece nesse fim de semana. Eu volto já já.